E aí, rapaziada, bom dia. Mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem pudesse dar o like aí, se inscrever, comentar também, é bom aí pro canal. Galera, ontem no meu pós-jogo, entre a gravação do vídeo, né, e a postagem aqui na plataforma, ocorreu a demissão do treinador, do ex-treinador do Vasco, Fábio Carilli, né? E aí eu acho importante a gente fazer um levantamento, né, do que o treinador entregou e o que os treinadores cogitados podem entregar, né? Eu não vou colocar o Felipe porque ele no momento é técnico interino, né? Segundo informações, o Vasco pretende contratar um novo treinador, né? E aí, o que a gente pode falar de números, né? Segundo aqui a apuração aí nos sites, né? ESPN, Net Vasco, GE, o Carilli teve 21 jogos na frente do Vasco, contando o estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Foram 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 50,7%. É claro que muitas dessas vitórias vieram dentro do campeonato estadual, né? Com o time titular, né? Contra times considerados pequenos, né? De menor poder de investimento, tirando aquela vitória contra o Botafogo em São Januário, 1-0, gol do Verratti, né? E aí a gente pode lembrar da vitória contra o Santos, da vitória contra o Sport, né? Times de hoje Série A. E aí o Vasco venceu o Porto Cabedelo de 1-0. Vencemos o... É isso aí, né, galera? Acho que o União do Rondonópolis, né, que já estava com o Carilli também na Copa do Brasil. Então, alguns jogos aí, nenhum grande jogo de expressão. Perdeu 3 jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro, não conseguiu segurar o empate, a vitória contra o Melgar. Quer dizer, muitos deslizes e pouco futebol. Ontem, quando o time jogou um pouco melhor, dominou o jogo, teve mais posse de bola, mais finalizações, o treinador é demitido. Então, assim, é difícil você ter uma coerência da diretoria do Vasco. Mas vamos lá. Tem 2 treinadores aí que sempre são especulados no Vasco. Fernando Diniz, né, que segundo o Pedrinho é o treinador que se enquadra melhor dentro do grupo do Vasco, o que o time do Vasco, o que o elenco do Vasco pode oferecer. Segundo o Pedrinho, ele seria o melhor. E aí vamos fazer o seguinte, eu peguei os números do Fernando Diniz somente no Cruzeiro, tá? Eu tirei o Fluminense, porque ele foi muito mal no Fluminense, mas também teve momentos bons, como o campeonato da Libertadores e alguns títulos estaduais em cima do rival, do Flamengo. Então eu coloquei mais assim, o momento dos treinadores, os momentos atuais, né? O que pode vir de melhor do que o Carilli? O Carilli, como eu falei, teve 21 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 50,7% de aproveitamento. Fernando Diniz, ele ganhava cerca de R$1 milhão no Cruzeiro, tá? Segundo informações, o Carilli ganhava em torno de 700 mil. Então é muito provável que o Fernando Diniz precise se enquadrar numa realidade financeira do Vasco para que possa ser o treinador do Vasco, ou o Vasco aumente o seu teto salarial para treinador. Números no Cruzeiro, galera. 20 jogos, tá? E aí a gente pode contar Campeonato Mineiro também, que é um campeonato fraquíssimo, tirando os 2 clubes grandes, Cruzeiro e Atlético, e também o América Mineiro, que sempre está brigando, mas hoje está na Série B. Foram 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 35%. Então vamos lá, a gente manda embora um treinador que tem 50% de aproveitamento e especula-se contratar um que no último trabalho fez 35% de aproveitamento, e fora o péssimo trabalho que já tinha sido feito no Fluminense, que fez com que ele fosse demitido.
o Fluminense na lanterna, sem ganhar não sei quantos jogos, jogando um péssimo futebol. E então a gente conta que os 2 últimos trabalhos foram péssimos. O outro treinador que foi especulado no Vasco no início do ano, mas que também não aceitou a proposta do Vasco, e que o nome dele volta aí à tona, é o Pedro Caixinha, né, do Santos, que saiu muito mal do Santos, inclusive está brigado com a diretoria do Santos. Parece que o Santos precisa pagar uma multa para ele de 15 milhões de reais, segundo as informações da ESPN, do GE, e ele está cobrando essa multa para poder sair. Então, assim, já é um treinador que exige os seus direitos. Será que o Vasco hoje está nesse momento? Entendeu? Ficar refém. Então é muito provável que ele não aceite uma proposta, porque o Vasco não vai aceitar uma cláusula contratual desse porte, né? E vamos lá. Ele fez 2 trabalhos, os últimos 2 trabalhos dele, Bragantino e Santos. No primeiro ano de Bragantino, foram 2 anos no primeiro time, o Bragantino. Ele ficou 2 anos no total, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Tá? Em 2023, ele fez a melhor campanha dele em pontos corridos, né, do Bragantino. E em 2024 ele já caiu. Ele foi eliminado com o time na zona de rebaixamento. O Bragantino foi escapar na última rodada, ou na penúltima rodada. Então, assim, do céu ao inferno. Eu não peguei aqui o índice de aproveitamento, mas foram 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. E aí eu peguei aqui no Santos, que é um trabalho mais recente dele. Foram 16 jogos com 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Contando também o Campeonato Paulista, que tem uns times ali que você consegue ganhar, razoável. E aí ele fez um aproveitamento de 43,7%. Então a gente está falando de Fernando Diniz, do último trabalho, com 35% de aproveitamento, e o Pedro Caixinha com 43% de aproveitamento. São os treinadores aí que sempre são comentados no Vasco. E o Carille, que foi mandado embora, com 50% de aproveitamento. E aí, galera? Como é que vai ser essa escolha do treinador por parte da diretoria? Vão ver os números, os últimos trabalhos, os últimos números, os jogos, como foram os jogos, ou simplesmente vão contratar por nome, ou porque o Pedrinho acha que o Fernando Diniz é o jogador que mais se enquadra para treinar o elenco do Vasco? Então, assim, só uma pequena observação de terminar o vídeo. O Vasco vai fazer 5 jogos em 12 dias. O Vasco pega o Operário fora, dia 1º. O Vasco pega o Palmeiras numa Garrincha, dia 4. O Vasco pega o Porto Cabedelo na Venezuela, dia 7. O Vasco pega o Vitória da Bahia no Barradão, dia 10. E o Vasco pega o Lanús na Argentina, dia 13. Olha que loucura. Dia 1, dia 4, dia 7, dia 10 e dia 13. Todos os jogos fora de casa, com viagem, com desgaste. Jogos difíceis, jogos decisivos. E aí, galera, o que fazer? Deixa o Pedrinho, o Felipe por enquanto, ou já vai colocar um treinador que também não vai nem ter tempo de treinar? Ou o cara joga dia 1º, descansa dia 2, faz alguma coisa dia 3, joga dia 4. Descansa dia 5, viaja dia 6, joga dia 7. Como que o treinador vai treinar esse time? Então, de repente, é melhor deixar o Felipe lá para ver o que o Felipe consegue fazer, porque já conhece o elenco. Já treinou a maioria desse elenco no ano passado, no final do Campeonato Brasileiro. Será que é bom? Aí coloca um treinador agora. Aí o cara joga 5 jogos sem treinar o time. O time não evolui, toma pancada, é eliminado, um exemplo da Copa do Brasil ou da Sul-Americana, o cara já entra mal, sem nem ter treinado o time. Então a diretoria precisa pensar nisso. Galera, um abraço, obrigado, vamos aí pra frente, Vasco pra cima deles, Vascão, e espero que na quinta-feira a gente tenha o melhor resultado. Quem puder se inscrever, dar o like, eu agradeço.